Olá, pessoal! Eu sou Gisele Maia, do canal Missão Química. Vou resolver uma questão da Faculdade de Medicina de Barbacena, uma questão de termoquímica que também vai envolver conceitos de estequiometria. Vem comigo! O macrófago é uma célula de defesa do organismo que atua no sistema imunológico. Essas células produzem o óxido nítrico no combate a bactérias. Em condições laboratoriais, o óxido nítrico pode ser sintetizado pela equação química a seguir, representada pelo processo reacional abaixo. A variação da entalpia envolvida na síntese do óxido nítrico pode ser obtida por meio da combinação das seguintes equações químicas. Então, quando ele te dá uma equação geral e ele te dá outras equações, o que ele está mostrando para a gente? Ele está falando para a gente que é uma questão de lei de Hess, onde você tem várias equações e essas várias equações elas vão se transformar em apenas uma equação global, tá? Sabendo-se que a síntese do óxido nítrico foram consumidos 5,5 gramas de N2O, qual é o valor da variação da entalpia mais próximo em quilojoules ocorrida nesse processo? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, o ΔH, ele não está do lado de fora, ele está dentro da reação química. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vou copiar as reações colocando os seus respectivos ΔH, ou seja, suas variações de entalpia. Então, para a primeira reação, a gente tem o N2 mais O2. Eu tenho um valor de 180,7 quilojoules positivos antes da seta. O que significa isso? Significa que quando você tem um valor positivo antes no reagente, você tem uma reação endotérmica. Se for como na segunda reação, que o valor está depois da seta no produto, então você tem uma reação exotérmica. Então, aqui eu vou colocar a seta, formando 2NO. E vou colocar o meu ΔH aqui, que é igual a mais 180,7 quilojoules. Na segunda reação, então, como o meu calor ele está depois da seta positivo, significa, então, que eu tenho o quê? Uma reação exotérmica. Então, 2NO reagindo com O2, formando 2NO2. ΔH é igual a menos 113,1 quilojoules. Tá bom? Tudo aqui é no estado gasoso, todas as reações estão no estado gasoso, todos os compostos. A segunda reação, a terceira reação, eu tenho um valor negativo. Esse valor negativo em reações não é comum aparecer, tá bom? Então, quando eu tenho esse valor negativo no meu reagente, então eu tenho uma reação exotérmica, tá bom? Então, aqui eu tenho o 2N2O, que forma o 2N2 mais o O2, e o meu ΔH é menos 163,2 quilojoules. Depois que eu fiz isso, agora é o seguinte, para eu continuar a resolução dessa questão, eu vou precisar achar a minha reação global, a partir dessas reações para saber o que eu vou fazer com os valores das minhas entalpias, tá bom? Então, aqui, na minha primeira reação, se a gente observar, eu tenho aqui o NO e eu tenho o NO aqui na minha reação. Só que na minha reação, eu tenho 3. E nessa primeira reação, eu tenho 2 NOs. Só que observe que eu ainda tenho reação que tem NO. Então, eu não vou mexer. Eu vou manter, não vou multiplicar, não vou dividir e não vou trocar de lado. Por quê? O NO na reação global, o óxido nítrico, está no produto e aqui também está no produto. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é manter a minha reação, tá bom? Então,
Então, o que que eu faço? Eu pego a minha primeira reação e copio ela igualzinha. N2 mais O2, setinha, 2NO. O valor da minha entalpia, então, ele é mais 180,7 quilojoules, certo? Agora, a minha segunda reação, eu vou procurar o que eu tenho em comum. Em comum, eu tenho o NO2, que está aqui e que está aqui. Só que está em lado trocado e quantidade diferente. Então, eu vou ter que dividir a minha reação. Por que eu vou dividir? Porque na reação global eu só tenho um NO2 e aqui eu tenho 2 NO2. E eu vou ter que inverter, justamente porque na reação está no reagente e no meu problema está no produto. Tá bom? Então, eu vou copiar agora a segunda reação, invertendo e dividindo. Então, 2 dividido por 2, 1 NO2, setinha. 2 dividido por 2, 1. Então, 1 NO, mais 1 dividido por 2, meio O2. E o valor da minha entalpia, eu vou inverter. Então, ele vai passar a ser positivo. E eu vou ter que dividir por 2. Então, vai dar 56,55 quilojoules. Muito bem. Agora, eu vou fazer a terceira reação, hein? A terceira reação, o que eu tenho em comum é o N2O, que está aqui, ó. Está do mesmo lado, no lado do reagente, só que a quantidade está diferente. Então, eu vou ter que dividir a minha reação por 2 para eu ter apenas um mol de N2O, como está referido na minha reação global. Então, eu venho aqui e copio dividido por 2. Então, 2 dividido por 2, 1 N2O, setinha, 1 N2, porque eu dividi por 2, eu vou colocar um aqui, tá? Porque eu estou dividindo. E 1 dividido por 2, meio O2. E o meu valor de ΔH, eu vou inverter o sinal? Não, eu não vou inverter o sinal. Por que eu não vou inverter o sinal? Porque eu não inverti a minha reação. Mas eu vou dividir essa reação por 2. Então, vai ficar 83. Espera aí. Aqui. 81,3. Então, tá. Quilojoules. Muito bem. Passo o traço aqui agora. E tudo que for igual no meu reagente, no meu produto, os meus compostos que forem iguais em mesma quantidade, eu vou cortar. E se eu tiver igual do mesmo lado, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, olha só, vem comigo. Eu tenho aqui meio O2 com meio O2, eu tenho meio mais meio, um O2. E do lado do meu reagente, eu tenho um O2. Então, eu posso cortar todos os gases oxigênios que estão aqui. Eu tenho N2 no reagente, tenho N2 no meu produto. Bom, cortei tudo que eu tinha para cortar. Agora, eu vou copiar aqui o que sobrou. Então, sobrou NO2 mais N2O, setinha. Eu tenho 2 NO com 1 NO, eu tenho 3 NO. Eu confiro a minha reação global certinho, tá? Eu tenho N2O aqui, o N2O está aqui. Eu tenho o NO2 também está aqui no reagente. Eu tenho 3 NO no produto, 3 NO no meu produto. O que eu faço agora com o ΔH? Eu vou resolver. Eu vou somar 180,7 com 56,55 e vou subtrair 81,3. Por quê? Porque aqui eu tenho jogo de sinal, gente. Então, aqui. Então, 155,95 quilojoules. Muito bem. Achei o meu valor em quilojoules. Mas, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o valor
o valor da variação da entalpia para 5,5 gramas de N2O. Como que eu vou resolver essa segunda parte, então? Vem comigo. Ó, eu vou precisar, então, da minha reação global, N2O mais NO2, que forma o 3NO. E nós descobrimos que o ΔH é igual a 155,95 quilojoules. Muito bem. Então, presta atenção. Ele fala que na síntese do óxido nítrico foram consumidos 5,5 gramas de N2O. Então, eu venho aqui, procuro o N2O e coloco grama aqui, porque ele está me dando o valor em grama. E ele me pede o valor da variação em quilojoules para 5,5 gramas de N2O que foram consumidos no processo. N2O, como está em grama, eu tenho que calcular a massa molecular deste óxido. Então, eu tenho 2 nitrogênios vezes a massa do nitrogênio, que é 14, mais 1 oxigênio vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, 2 vezes 14, 28. 1 vezes 16, 16. Massa molecular é igual a 44 gramas por mol. Então, eu tenho aqui 44 gramas em 1 mol, e aqui justamente eu tenho 1 mol. Então, eu tenho 44 gramas, e 44 gramas vão ser consumidos, e vai haver a produção de 155,95 quilojoules de calor. Haverá, então, essa absorção de calor de 155,95. Se eu tenho 5,95 gramas, eu tenho X valor de ΔH. Bom, cheguei numa regra de 3. Então, X é igual a 5,5 vezes 155,95, aqui é positivo, dividido por 44. Então, X é igual a, se você fizer a multiplicação 5,5 vezes 155,95 e dividir por 44, vai dar aproximadamente 20. Então, 20 o quê? Quilojoules, que vai haver, então, a liberação, a absorção de 20 quilojoules em 5,5 gramas de N2O. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Inscreva-se no meu canal. Molde beijos da Gi.